presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tenho percebido algumas discussões e também algumas matérias na imprensa local falando sobre as alterações no Código Tributário do Estado do Maranhão. Por isso, achei necessário fazer algumas considerações, até para evitar que se manipule as informações no sentido de tentar passar a imagem de que simplesmente o governo do Estado resolveu aumentar impostos de forma descabida. O que se tratou nesta lei, que foi aprovada por esta Assembleia, e, aliás, diga-se de passagem, aprovada por unanimidade, todos os deputados presentes na sessão aprovaram esse projeto de lei, certamente por ter a sensibilidade, por compreender a importância do momento, o momento de crise econômica e política que vive o país, crise essa que começou, a crise econômica já tem alguns anos, a crise política ela se radicalizou esse ano, e agora com os impactos mais fortes nos estados. Vários estados tiveram que fazer adaptações no sentido de reduzir despesas e de aumentar a receita. No caso especificamente do Maranhão, se comparado aos outros estados da federação, estados inclusive com maior capacidade de arrecadação, com maior capacidade de receita própria, o remédio aplicado aqui foi muito menos dolorido, muito menos amargo do que em outros estados. Primeiro, é preciso compreender o aspecto da justiça fiscal, deputado Wellington. O estado do Maranhão cancelou diversas isenções de impostos que foram concedidas ao arrepio da lei do governo anterior e fizeram com que o estado do Maranhão deixasse de arrecadar no período de 2011 a 2014, cerca de R$1 bilhão. Imaginemos nós o impacto disso na vida dos maranhenses, num estado tão pobre como é o estado do Maranhão. E esses benefícios que foram concedidos através da concessão do regime especial para diversas empresas, vários destes benefícios já revistos nesse governo, pasmem os senhores, até empresa de ex-secretários de Estado receberam a concessão do regime especial de tributação. Até empresas pertencentes a ex-secretário de Estado recebeu a concessão do regime especial. Só para que os telespectadores da Assembleia, da TV Assembleia, para que a sociedade compreenda a gravidade disso. O que é que este governo está fazendo? Está revisando essas concessões, aquelas que estiverem dentro da lei serão mantidas, aquelas que não serão canceladas, como várias já foram. Por outro lado, é preciso considerar que foram concedidos benefícios fiscais às micro e pequenas empresas, que são as maiores responsáveis por geração de emprego e, consequentemente, de renda no estado do Maranhão. O maior benefício fiscal concedido na história foi concedido no governo Flávio Dino. Para quê? Deputado para Atelino, tentar... No momento oportuno, Vossa Excelência me permitiu Concedo já, deputado Rogério. Para tentar diminuir o efeito da crise e para tentar ver se consegue a economia maranhense reagir a esse momento de crise nacional. Deputado Rogério. Deputado Atelino, eu até usaria o tempo dos blocos para fazer um pronunciamento no mesmo sentido, mas Vossa Excelência já tem feito um pronunciamento brilhante. Eu gostaria só aqui de destacar alguns pontos desse, eu diria, realinhamento. Ninguém, deputado Atelino, nenhum governante gosta de aumentar impostos. Mas eu acho que, diante do cenário que o Brasil vem enfrentando, e o Maranhão, como estado pobre, e muito dependente dos repasses federais, que caíram consideravelmente, esse é um remédio que teria que ser aplicado. E se a gente comparar com outros estados, Vossa Excelência já falou, mas aqui eu quero reiterar, se nós compararmos com os outros estados, o nosso ainda foi o menos amargo. Né? Se questiona um refrigerante e uma ração
E aí, vamos ser sinceros, é uma especulação meramente política, né? A gente reclamar de um percentual de 2% no refrigerante, eu acho que é tentar politizar uma situação onde o governo mostrou, principalmente, a seriedade com que trata a coisa pública, né? Com respeito que trata os funcionários do Estado e os fornecedores. Deputado Atelino, o que não pode acontecer de forma alguma é o que acontece em outros estados do Brasil que hoje estão sem capacidade de pagar sua folha, parcelando. É exemplo do Rio Grande do Sul. E aqui um destaque deve ser feito para essa política que Vossa Excelência citou, de benefícios fiscais, é que, pelo 4º mês, o Maranhão é o único estado do Brasil que cresceu em oferta de emprego. Então, mostra a competência do governador Flávio Dino de, no momento desse de grave crise, conseguir administrar o estado do Maranhão como ele tem feito. E eu acho que essa criação de novas vagas de emprego, deputado Atelino, representa muito bem isso e mostra que o Maranhão está no caminho certo. Muito obrigado. Deputado Rogério, agradeço pela parte, peço que incorpore a meu pronunciamento, mas Vossa Excelência tocou num ponto-chave. Primeiro, dizem que o Estado tem um excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação que acontece no Estado é justamente pelo fato da Secretaria de Fazenda exercer bem o seu papel. Ela, a partir do governo Flávio Dino, passou a fiscalizar com mais rigor, passou a cancelar benefícios que não eram devidos, que não eram legítimos, por isso houve o aumento na arrecadação. Mas isso não quer dizer que tenha havido aumento de receita, porque o repasse do Fundo de Participação do Estado, ele, em todos os meses, vem sempre abaixo daquilo que estava planejado. Só no mês de setembro, o FPE veio 16 milhões de reais a menos do que estava planejado. Ora, não fosse a competência da equipe da Secretaria da Fazenda em aumentar, em melhorar a fiscalização, em aumentar a arrecadação, não fosse o combate ao gasto de recursos públicos com supérfluos, que o governo Flávio Dino fez por determinação do próprio governador. Aquilo que era excessivo, aquilo que não era necessário, aquilo que não era o extremamente necessário, foi cancelado. Então, é justamente essa junção de coisas que permitiu que o Maranhão não tivesse entrado em situações lastimáveis, como entraram outros estados que não estão conseguindo pagar as suas folhas de pagamento. O Maranhão tem garantido o pagamento da sua folha até o final do ano. Toda a folha dos meses restantes, como o 13º, como vem com muito sacrifício pagando os seus fornecedores. Mas foi graças a essas medidas de austeridade. E aí vale elencar alguns itens. No que diz respeito ao artigo 1º, que alterou o artigo 5º da Lei 8.205, acrescentando alguns itens ao Fundo de Combate à Pobreza, fundo esse, deputado Rogério, que não foi criado pelo governo Flávio Dino. Existe uma previsão constitucional e ele foi instituído no governo anterior. O que este governo fez foi acrescentar alguns itens ao Fundo de Combate à Pobreza. Itens esses qual? Que tiveram um aumento na alíquota do ICMS. Triciclos e quadriciclos, helicópteros, aeronaves adquiridas por pessoas físicas com fins lucrativos, embarcações de esporte e recreação, bebidas isotônicas, bebidas energéticas, cosméticos importados, álcool para fins não carburantes. Quais desses itens aqui afetam a vida do maranhense mais pobre, do cidadão comum? Esses itens aqui afetam a uma estrita minoria e que certamente não deixará de comprar o helicóptero, não deixará de comprar a aeronave, não deixará de fazer a compra desses artigos de luxo por conta de ter aumentado de 1% para 2% a alíquota do ICMS. Então, venhamos e convenhamos, atacou-se onde? A tributação naqueles que mais têm e que certamente não deixarão de ter por conta disso. Vale a pena informar ainda, senhor presidente, concluo já, que
o governo Flávio Dino, o deputado Levi, teve o cuidado, nós temos duas alíquotas, a de 17%, passou a ser 18%, e aí eu já me refiro ao artigo 2º dessa lei que a Assembleia aprovou, que a alíquota de 17% foi para 18%, e a alíquota de 25% não foi alterada, em razão de que, se mexesse nessa alíquota, ia afetar, ia provocar aumentos combustível, energia elétrica, e isso sim poderia gerar um aumento em efeito cascata. Ou seja, o governo do Estado teve o cuidado de não mexer na alíquota justamente no item onde seria mais sensível para a população, que poderia gerar uma retração ainda maior na economia. É preciso dar essa explicação de forma detalhada, para que não se consiga, apenas por maldade ou por má vontade política, quem sabe por saudosismo, tentar colocar uma pecha no governo, pecha essa que não existe. A alteração que foi feita foi no sentido, primeiro, de promover justiça tributária, depois, de permitir que o Estado tenha fôlego para continuar cumprindo com as suas obrigações legais, com as finalidades do governo do Estado. Finalizando, senhor presidente, quero dizer que aqui no vizinho estado de Pernambuco, que tem capacidade de arrecadação já maior do que no Maranhão, lá o governo do Estado enviou o projeto de lei já aprovado pela Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Frota, que aumentou o ICMS na gasolina, na telefonia móvel, aumentou a cobrança também do IPVA, dentre outras alterações que essas sim o cidadão vai sentir no seu dia a dia. Para a realidade de Pernambuco, talvez isso fosse necessário. O Maranhão até precisaria aumentar mais a arrecadação, mas o governo entendeu que o remédio seria amargo demais e o ganho na arrecadação acabaria não tendo tanto efeito por conta das implicações negativas que teria na economia e na vida das pessoas. Ou seja, o que foi feito aqui e que essa Assembleia, por unanimidade, por sabedoria, por sensibilidade, aprovou por unanimidade dentre os deputados presentes, foi um ato de justiça tributária e em nenhum momento foi um ato que vise aumentar a já escorchante carga tributária que existe no Brasil.